Hoje trago-te 4 coisas que prejudicam o esperma. Eu tenho a certeza que algumas tu já ouviste falar, mas outras, nunca ninguém te alertou para elas. Olá, o meu nome é Catarina Correia, eu sou formada em Medicina Tradicional Chinesa e especialista na área da fertilidade e da obstetrícia. E hoje vamos falar sobre coisas que impactam negativamente o esperma. Então, basicamente, coisas que prejudicam o teu esperma. E vamos começar pela mais básica, que é o stress. Eu tenho a certeza que tu já ouviste dizer que o stress afeta negativamente o esperma. E é verdade. O stress afeta diretamente a quantidade de espermatozoides, a morfologia, a produção de espermatozoides em si. E porquê é que isto aqui acontece? Se o teu corpo aumenta ou se vê obrigado a aumentar muito a produção de hormonas do stress, ele pode prejudicar a produção de hormonas sexuais. Então nós precisamos, para a produção de esperma, que estas hormonas estejam em equilíbrio. Então nós precisamos de FSH, nós precisamos de LH, normalmente falamos mais da FSH e da LH nas mulheres, mas os homens também necessitam que a sua produção seja o mais equilibrada possível, assim como a testosterona. Então nós vamos estar aqui a produzir umas em detrimento de outras. Se nós vamos despender de energia na produção de umas, nós não vamos ter energia para a produção de outras. Então o stress, sim, pode e impacta verdadeiramente a qualidade do teu esperma. Segundo ponto, acredito que também não seja uma novidade, vamos falar de infecções sexualmente transmissíveis ou então, por exemplo, ali a cândida. Mesmo que neste momento não tenhas uma IST, o que pode acontecer é que o teu organismo tenha ficado com alterações. Então isto aqui afeta, ou pode afetar, diretamente ali a produção de esperma. Se estamos a falar de uma cândida, eu vou já deixar abrir aqui um parênteses e recomendar que elimines tudo o que são tóxicos, principalmente o açúcar. Então eliminar açúcar, eliminar o álcool, eliminar o tabaco, eliminar a cannabis, ok? Nós temos ainda muito consumo de cannabis e sim, isto pode afetar. Então, vamos eliminar esse tipo de substâncias. E não te esqueças que isto aqui deve ser feito o tratamento no homem, mas também nas parceiras sexuais. Investiga bem, às vezes podes não ter nenhuma infecção sexualmente transmissível ativa no momento, mas podes ter tido e podes efetivamente nem ter dado por ela. Mas isso é uma das questões que pode influenciar negativamente o teu esperma. Até aqui foi fácil, eu falei de 2 fatores que certamente já ouviste falar, mas eu agora vou falar sobre outros 2 fatores e estes já não são tão conhecidos. E vamos começar pelo consumo de esteroides. E este consumo pode ser de diversas formas. Pode ser uma medicação para o eczema, pode ser um esteroide que vai ali no inalador porque a pessoa até tem bronquite ou tem asma, mas os esteroides também são químicos que estão diretamente ligados a um prejuízo da fertilidade masculina, a um prejuízo da quantidade de espermatozoides. Porquê? Porque os esteroides agem como disruptores endócrinos, então nós sabemos que isto aqui vai criar uma confusão ali nas nossas hormonas. Então pode sim ter uma influência e vai ter uma influência negativa. Eu não estou a dizer com isto vais ter que deixar de usar esteroides, mas fala com os teus médicos, os médicos que recomendaram esses esteroides, fala com eles e diz que se calhar estás numa fase em que pretendes conceber e, portanto, se há aqui alguma outra alternativa para o teu caso. Outro fator ainda menos falado é o excesso de metais pesados no organismo. E isto aqui parece uma coisinha só do outro mundo, que Portugal já não tem ou que a Europa já não sofre com este problema, mas sim, nós somos um continente industrializado, então é normal que ainda haja este excesso e vai continuar a haver este excesso de metais pesados. Poderá ser inferior a outros países, obviamente. Há países com menos restrições, há países com mais restrições em termos ambientais, neste sentido dos metais pesados, mas a verdade é que mesmo assim nós ainda verificamos excesso de metais pesados no organismo por diversas vias. Inclusivamente em Portugal, numa cidade bem pertinho de mim, em Estarreja,
houve um estudo que abordou esta questão, o impacto dos metais pesados na fertilidade masculina. E aquilo que o estudo mostra é que, efetivamente, estas cidades terreiras, estamos a falar do segundo maior complexo químico do país e que, inclusivamente, já foi local identificado como local de contaminação por metais pesados. Neste caso em particular estamos a falar de arsénio e mercúrio. E realmente a investigação concluiu isso. Nós temos de ter aqui algum cuidado com esta evolução química industrial e estar atentos aos indicadores de fertilidade, de saúde no geral, mas neste caso em particular de fertilidade. E o estudo mostrou isso mesmo, portanto nós não podemos negligenciar este excesso de metais pesados e o impacto que ele tem no organismo. E como é que nós fazemos esta análise? Basicamente esta análise não é feita por sangue, porque se fosse feita por sangue já estariam num hospital, então se a intoxicação por metais pesados fosse percepcionada através do sangue, obviamente já haveria hospitalização. Não necessariamente só nestes níveis é que começa a causar ou é que causa impacto na fertilidade masculina, não. Quantidades mais reduzidas, não perceptíveis por uma análise de sangue, causam também impacto. Então o ideal é fazer um exame que é o mineralograma e que podem fazer em alguns laboratórios mais específicos e que consiste basicamente na colheita de um fio de cabelo e é através desse fio de cabelo que o laboratório vai perceber ou vai analisar os metais pesados no vosso organismo. Mas se não quiserem fazer esta avaliação, podem já ter alguns cuidados no vosso dia-a-dia, como não ingerir café por cápsulas, aquelas cápsulazinhas de alumínio, tentar evitar essas cápsulas de alumínio, evitar comer muitas refeições ali em volta de papel de alumínio, os tachos de alumínio, o alumínio em si, falando especificamente aqui desta questão do alumínio. Normalmente no canal do YouTube eu não abordo tanto esta questão da fertilidade masculina, abordo mais nas minhas redes sociais. Se não me segues no Instagram, procura por Catarina Correia MTC e vais conseguir encontrar assim imenso conteúdo de uma forma um bocadinho mais pessoal, que o YouTube acaba por não nos permitir esta proximidade e uma rede social como o Instagram ou como o Facebook acabam por permitir uma proximidade mais diária. Lá eu abordo mais vezes esta questão da fertilidade masculina. Espero que tenhas gostado, não saias do vídeo sem deixar aqui o teu gosto e se não subscreveste ainda ao canal, por favor, subscreve o canal, ativa o sininho, só assim faz sentido continuarmos a produção deste tipo de conteúdos. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo.